Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia de coração. Se você é muito exigente consigo mesmo, tome cuidado para que isso não interfira na sua felicidade. E esse é o assunto abordado agora no programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. O quadro Sou Feliz de hoje mostra a história de um empresário que estava com a empresa e o casamento praticamente falido, gente. Mas, nas orações e práticas de gratidão que aprendeu na Aceite ou Noie, reverteu totalmente essa situação. O debate de hoje com os preletores Ennio Masakihara, Yoshio Mukai e Heitor Miyazaki distribui várias pérolas de sabedoria para compreendermos que não se deve cair em autocrítica excessiva. Vale a pena ficar ligado. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O empresário Plínio Freitas Siqueira Neto estava com sua empresa falindo e o casamento também, chegando ao fim. Mas ao aprender as práticas da Aceite ou Noie, como a meditação e o agradecimento, virou o jogo da vida. É o quadro Sou Feliz, sempre uma história que nos inspira a acreditar que é possível superar qualquer obstáculo. Veja. Eu tenho uma empresa que é uma autopeças e antes de conhecer a Aceite ou Noie, essa empresa estava numa decadência, onde estava falindo. Eu tive que abrir uma nova empresa no meu nome particular e só no meu nome particular já estava a dívida ultrapassando R$100 mil. Eu estava com o casamento quebrado, também falido. Estava no desespero, né? Buscando alguma coisa com que me identificasse. Descobri sozinho que através de uma revista da Aceite ou Noie, divulgada por uma pomba branca há uns 5 anos atrás, eu lembrei da Aceite ou Noie e fui buscar a Aceite ou Noie. Encontrei um lugar, né? Uma AL, Associação Local Santa Amena, onde adentrei na Associação dos Jovens. Nessa época eu tinha 33 anos. Conheci a Aceite ou Noie, peguei uma orientação com uma preletora chamada Brunilde Érica da Silva, preletora da Regional SP Guarulhos, e ela me orientou a fazer algumas práticas, na qual eu fui com muita determinação. Então eu chegava na empresa às 5 horas da manhã, fazia meditação Shinsokan, fazia 3 orações do livro A Verdade em Orações, volume 1, e uma oração da verdade das minhas orações. E abria a loja todos os dias agradecendo todas as coisas. Na loja eu não tinha mais mercadoria, porque os fornecedores não me forneciam mais. Os clientes não adentravam porque não tinha mercadoria. Então agradecia todas as coisas
que tinha ali. Eu agradecia a prateleira, agradecia... nós estávamos em 3 pessoas na época, né? Era 2 sócios e um funcionário. E aí agradecia todas as coisas. Aí que aconteceu? Através das práticas, né? Meditação Shinsokan, leitura de Sutra Sagrada e as orações, tudo mudou. Hoje a empresa se encontra com 22 colaboradores, né? As pessoas que ligavam para cobrar hoje ligam para assim, fazer pedido, né? Assim, que precisa bater a meta, por que não comprou, que tem promoção, oferecendo os melhores preços. Hoje eu me encontro como um preletor da Seichonoye, né? Hoje sou um preletor da Seichonoye, tenho um cargo de federação da fraternidade também. Estou casado também com uma preletora da Seichonoye há 4 anos, já adquiri minha casa própria, então hoje nós estamos num momento muito feliz. Muitas pessoas colocam a si sempre no banco dos réus de qualquer situação. Sua análise demasiada de tudo e todos acaba por voltar-se contra elas mesmas, e uma desaprovação interna e acaba por sabotar seus próprios sonhos. Por isso, não se deve cair em autocrítica excessiva, conforme nos ensinam agora os preletores Enio Masakihara, Yoshio Mukai e Heitor Miyazaki. Confira. Muito obrigado, um forte abraço aí a todos vocês do estado de Goiás, para vocês aí do Rio Grande do Norte, do Ceará, para vocês aí, ó, esse estado maravilhoso também, que é a Bahia, que seria a Academia de Santa Fé. Nosso muito obrigado. E parabéns aí, Goiás, que está recebendo aí, ó, uma academia de treinamento espiritual da Seichonoye. É a 6ª academia da Seichonoye. Parabéns a todos aí de Goiás, de Brasília, todas as cidades também satélites, que poderão, então, participar da Academia de Goiás, porque fica pertinho aí de vocês, que é na cidade de Aparecida de Goiânia. E o programa de hoje fala sobre não se deve cair em autocrítica excessiva. Então, se você tem sempre essa ideia de se autocriticar, então tome cuidado, porque muitas das vezes você está contra você mesmo. E para nos explicar sobre isso, teremos orientações aqui do professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Muito obrigado. E do professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, obrigado. Muito obrigado. Professor Heitor, tem pessoas que se autocriticam demais, porque tudo que ele faz parece que não está bom, ele sempre quer mais, né? O querer mais, creio eu, que não tem tanto problema, mas se autocriticar demais também não é bom, né, professor? Existem as pessoas que são perfeccionistas e tudo na base do tem que ser assim, e quando ocorre com ela, ela também fica fazendo uma autocrítica severa e fica travada. No fim, ela não faz nada, ao invés de fazer com que ela procure melhorar ou corrigir um defeito que ela tem, que ela sabe onde está, ela acaba caindo numa autocondenação, autocrítica muito forte e até um autojulgamento, de forma que ela fica até sofrendo com isso, porque encontrou, ao invés de fazer uma coisa para melhorar, ela ficou presa nisso. Não é esse o lado, né? Nós temos que compreender que a postura, nós devemos olhar o erro para corrigir, mas não ficar pegado ao erro, não olhar desse lado. Ou seja, aquilo que, quando um jornalista perguntou para o Thomas Edison, o senhor fez 2.000 tentativas para chegar na lâmpada, por que 2.000 fracassos? E Thomas Edison falou, eu não vejo dessa forma. Eu tive 2.000 passos para chegar na lâmpada. Eu tive que passar por 2.000 etapas para chegar na lâmpada. E não vejo como fracasso. Tá certo. Professor Yoshio Mukai, por favor. Bom, autocrítica é necessário ter, sabe? Porque você aí sabe avaliar até que ponto as coisas estão certo ou errado. Mas excessivamente também, como disse o professor Heitor, é um fato prejudicial para a própria pessoa, né? Então, vamos dizer assim, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que criar um parâmetro. E quem explicou isso bastante para o mundo empresarial do Japão foi o Konosuke Matsushita, que ele disse assim, se a gente exigir das pessoas 100%, ninguém vai conseguir fazer 100%. Né? Mas então ele tinha um parâmetro, falava assim, quanto a pessoa conseguiu fazer, ele elogiava. Ele fez 40%, ele falou, pelo menos já chegou a 40%, vamos aperfeiçoar o restante 60%.
Se ele fez 80%, muito bem, vamos acabar de aperfeiçoar os 20%. Então, vamos dizer assim, se você tiver sempre dentro de si um parâmetro e você chegar, vamos dizer assim, um patamar que você achou que deu para chegar, então procure esforçar para acabar de completar. Mas nunca se decepcionar porque só conseguiu 60% ou 70%. É uma etapa, né? Então, vamos dizer assim, isso seria, como vamos dizer assim, construtivo, autocrítica mais construtiva. Consegui 70%, consegui 80%, vou conseguir 90%, vou conseguir 100%. Então, dentro da palavra da Seichoné, tem a palavra que fala capacidade infinita. Foi a palavra que mais me impressionou, comoveu, e eu senti esse como um parâmetro da minha vida. Quando eu achava uma dificuldade, sempre voltava a essa frase aí, capacidade infinita, vou conseguir, né? Então, aí você vai conseguindo cada etapa. Maravilha. Professor Heitor, o professor Mukai encerrou aí falando sobre a capacidade infinita, que consta aqui também na página 52 do livro, Vivendo com Plena Liberdade. O senhor podia estar explicando para a gente o que significa isso, professor? E essa capacidade infinita, nós temos todo um potencial e não é até aqui. Na verdade, é como se você pegasse um elástico, você olha um elástico e fala, até onde o elástico está? Só aquilo que você está vendo? Não. Aí você pode, à medida do possível, é muito maior do que nós imaginamos. E começamos a analisar, por exemplo, 2 grandes campeões. Eu olho desse lado para aprender, para transmitir também por que são grandes campeões. Por exemplo, Ayrton Senna e Sebastian Vettel, tetracampeão mais jovem, tetracampeão do mundo com 26 anos. Ayrton Senna, na época, imbatível. Ayrton Senna, ele sabia onde estavam os pontos fracos, tanto assim que uma ocasião ele foi questionado por uma repórter que disse, por que você é o maior corredor da Fórmula 1 em dia de chuva? Ele disse, uma ocasião, correndo no kart, eu fiquei o último colocado, estava chovendo. A partir de então, todas as vezes que chovia, eu ia no kartódromo, ficava treinando e fui procurando corrigir minhas falhas. Então, ele procurou tirar o ponto fraco dele, mas ele não ficou sofrendo, pensando, eu sou o último colocado, com aquele complexo autocrítica a ponto de fazer uma autocondenação. O mestre deixa bem claro no livro, autocrítica não significa autocondenação, mas ele procurou eliminar os seus pontos fracos. E saiu no Jornal do Estado de São Paulo uma reportagem do Sebastian Vettel, por que ele é diferenciado do outro. Porque quando termina uma corrida, ele já vai no dia seguinte, vai lá onde está o simulador da escuderia dele e fica já procurando estudar o circuito do novo circuito, do próximo circuito que vai correr. E já vai treinando, procurando ver como é que vai fazer. E Ayrton Senna, da mesma forma. Ele fazia o percurso a pé, enquanto todo mundo ia de carro, para poder analisar detalhadamente, olhando, porque muitas vezes você de carro você não vê certas coisas. E aí são diferencial de 2 campeões que, ao invés de se apegar à derrota que teve, não, procurava aprimorar mais, porque nós temos esse potencial. E por isso que eles se tornaram campeões devido a manifestar esse potencial, mas depende muito do nosso esforço também. Maravilha. Professor Mukai, às vezes a gente ouve, né, algumas pessoas comentarem assim, né? Não olhe os seus defeitos, porque quando você olha para eles, você os reconhece e eles acabam se manifestando, ampliando. Uhum. E o senhor diz, né, já algumas vezes, que se autoanalise, se encontrar defeito, corrija logo. Né? Você parece que cai em contradição, mas é só uma maneira de fazer colocações. Então, para quem está em casa agora, assistindo o programa da Seichoné, talvez até agora ele veio analisando a si mesmo, encontrando os seus defeitos, mas o problema é que às vezes não procura corrigi-los, né? Aí sim, vai aumentando porque não corrige, né? É verdade. Seria mais ou menos isso? Vamos ver assim, tem 2 maneiras de corrigir. Vamos dizer, se você descobriu que você tem um defeito, né? Ótimo. Você sabe que esse é um limite que você, chegando lá, é um defeito para você. Mas então aperfeiçoe o lado da virtude que você tem, né? Vamos dizer assim, você tem mania de estudar à noite, né? E no outro dia fica com sono. Mas vamos dizer assim, se você tiver capacidade de estudar à noite e no outro dia você manter, vamos dizer assim, atento, e você conseguir dominar
a sua capacidade, né? Então você vai tendo uma virtude e acrescentando, vamos dizer, o seu aprimoramento. Então nossa vida é uma questão de você ir aprimorando. Por quê? Porque se você não aprimorar, você não vai chegar a nada. Mas quando as pessoas dizem, você tem esse defeito, agradeça essa crítica, vamos dizer, essa atenção. E principalmente quem tem essa crítica são seus pais, ou seus irmãos, ou muitas vezes a própria sua esposa. Né? Por quê? A pessoa que mais ama está observando você com muita atenção. Então ela observa onde está o seu defeito. Então quando você ouvir de alguém da sua família dizer, olha, você tem esse defeito, viu? Agradeça e procura corrigir, né? Porque aí você domina esse defeito que você tem, porque um dia, certamente, quando a pessoa parar de te advertir, é porque você dominou esse defeito que você tem. Os amigos também, tem vezes que nós recebemos elogio, mas tem um dizer que diz no japonês que tome cuidado quando você for elogiado, porque depois do elogio pode vir um tropeço. Por quê, será? Porque você fica achando que já é bom, facilita, né? Aí o pode ego, vir né? o ego, vem o tropeço. Então vamos dizer assim, em qualquer das situações, sempre vamos procurar aperfeiçoar cada vez mais para que nós possamos, vamos dizer assim, mostrar a nossa capacidade que está no interior. Muito obrigado. Professor Heitor, quando se fala em autocrítica, né, vem talvez também na cabeça da gente, assim, autocrítica, também vem a autopunição, digamos assim, e também a autolimitação. Autolimitação e autocrítica, o que tem a ver uma com a outra? O que é uma, o que é outra? Autocrítica é quando a pessoa consegue se olhar no espelho, entre aspas, e ver onde é que está o seu ponto. Autolimitação, a pessoa não se vê ainda com aquele potencial, ela ainda se julga, tem aquele complexo, achando que sempre o outro é superior e acha que ela não tem capacidade. E nisso, quando as pessoas começam a compreender a verdade, que ela tem capacidade, que ela é filha de Deus, por exemplo, na introdução do livro Convite à Prosperidade, volume 1, livro fantástico para muitas pessoas que querem melhorar, que querem prosperar, tem muitos e muitos relatos sobre esse livro. Ali na introdução, não dinamize sua capacidade, mas se fala assim, o homem tem uma capacidade muito acima, ilimitada, não tem limites a capacidade do homem. Nós podemos simplificar essa frase dizendo, homem filho de Deus. Então, isso mostra que, sendo filho de Deus e Deus sendo infinito, a vida, o potencial, a sabedoria, o homem também traz dentro dele essa potencialidade. E Thomas Edison, mas tem outro detalhe, Thomas Edison deixou mais de 1.040 patentes de invenções, mas não era simplesmente genialidade, ele falava genialidade e inspiração é 1%, 99% é transpiração. Não basta somente conhecer que tem potencialidade, mas se não for a ação de se dedicar, de batalhar, de procurar realmente se dedicar naquilo que está fazendo, não perder o foco, então não vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa que ter um belo de um carro, uma Ferrari, mas andar 5 por hora. Ele não está manifestando tudo aquilo que ele tem. Então nós temos essa potencialidade, mas também depende da nossa ação. Tá certo. Professor Mukai, quando se fala em autocrítica, como está aqui, né, no livro Vivendo com Plena Liberdade, na página 53, na página 53, né, do livro, não se deve cair em autocrítica excessiva. E aí ele fala, né, se encontrar algum defeito, deve corrigi-lo com coragem, o senhor explicou isso. Em se tratando de autoaprimoramento, por mais que você seja corajoso, nunca será demais. Mas não deve cometer o erro de cair na autocrítica exagerada e ficar com a mente sombria e pessimista. Sim. Então, na autocrítica exagerada, a ponto de ficar com a mente sombria, né, e triste, que isso vai causar outros transtornos. Com certeza, com certeza. Então, o importante praticante da Seichonoe é aprimorar a meditação Shinsokan, né? Quando você tiver algum problema de grande seriedade, então vamos buscar a ideia de Deus, né? Vamos dizer, por que errei? Se você quer corrigir o seu erro, muito bem.
Então vamos fazer Shinsokan, você vai descobrir o seu interior, aonde você fracassou. Mas também, se você está encontrando dificuldade para resolver o seu problema, também vamos buscar, através da meditação Shinsokan, a sabedoria de Deus para avançar mais um passo, né, e aprimorar. Aqui embaixo está escrito assim: eu sou filho de Deus, portanto sou capaz de vencer qualquer defeito. Mesmo que fracasse ou tropece, levante-se de novo. Né? Então, esse levantar de novo, que é uma coisa bastante importante para qualquer pessoa de qualquer idade. Né? E atual, um dos grandes empresários do Japão, que chama Inamori, né? Ele fala assim: quando você encontrar o limite do ser humano, ele fala assim, ore para Deus. Eu gosto dessa frase desse empresário, porque ele acredita assim na capacidade do homem que exterioriza o máximo. Mas quando chega nesse máximo, ainda está encontrando alguma coisa, ele fala, ore a Deus. Então, ele fala assim, essa está a diferença de a pessoa conseguir vencer a última etapa da vida dele, porque tem auxílio de Deus. Né? Então, o que eu estou falando agora, de fazer meditação em Shinsokan, exatamente isso. Então, vamos dizer assim, em qualquer situação, se você criar o hábito de fazer a meditação Shinsokan, buscando a palavra de Deus que está no seu interior, vai ter vamos dizer, um tipo de revelação que você vai encontrar o seu caminho a seguir ou refletir, né? E buscar um novo patamar para avançar. Então, gostaria que os ouvintes aqui conheçam a filosofia da Seichonei praticando perto de alguma associação local ou regional, e vamos então praticar a Seichonei, que você vai encontrar com certeza a saída para todos os seus problemas da sua vida. Bem, nisso daí também você vê que há muitos casos de suicídios. São pessoas que fizeram uma autocrítica excessiva por alguma falha que ela teve. E ela não conseguindo se perdoar, achando que não tinha mais saída, acabaram se matando. Muitos casos aconteceram ao longo da história. Só que nós temos que olhar a forma, por exemplo, do Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi o homem mais rico, na época, o homem mais rico do mundo. E ele era pobre, era um simples imigrante irlandês que aos 12 anos foi para os Estados Unidos, mas se tornou um grande barão, um grande empresário do aço. Ele dizia assim, veja a si próprio como um portal para o sucesso. Veja a si próprio como um portal para o sucesso. Você tem que ver dentro de você que você tem condições de ser um grande vencedor, conseguir grande sucesso. Se não partir desse princípio, a pessoa já parte fracassado, pensando que não consigo, não dá, não tem jeito, porque eu não estudei, que não sei o quê. E o fato de não ter estudado na infância, estude agora, né? Porque eu não estudei, não consigo ser vencedor. Não quer dizer nada. Um dos homens mais ricos de Brasília, que Brasília teve, era analfabeto. Não sabia ler e escrever, mas se tornou um dos mais ricos. Então, potencialidade tinha, apesar de não saber, apesar de não ter escrito, não ter oportunidade de ir na escola. Então, tem cada um dentro de si uma potencialidade, mesmo, não estou dizendo, não estou querendo falar para as pessoas não estudarem, mas Bill Gates, Steve Jobs, essas grandes pessoas, eles não cursaram a faculdade, não terminaram a faculdade, mas se tornaram grandes vencedores. Quer dizer, no fato de não ter estudo, não poder chegar no sucesso, vencer na vida, não quer dizer nada. Pode sim, mas não estou falando para não estudar, tem que estudar sim. Mas o fato de ter complexo, e isso for um empecilho para a pessoa avançar, é isso que as pessoas têm que tirar essa palavra limitação da mente. Ou seja, nesse ponto, lembrado que Napoleão Bonaparte disse, no meu dicionário não existe a palavra impossível. Certo? Então, para você que nos assiste, para você que está em casa aí tranquilão no sofá, ligue agora para o 0800 770 2600 e se informe aí aonde tem um domingo da Seichonei, uma reunião da Seichonei, para que você faça também parte das nossas atividades e também através desse telefone pode adquirir esse livro aqui, ó, maravilhoso, que é o livro Vivendo com Plena Liberdade, volume número 2, e também através do site www.sni.org.br/livraria virtual, Vivendo com Plena Liberdade, e logo de cara já compra aí meia dúzia, distribui aí um para o filho, outro para outro filho, para um tio, para um amigo, para um parente, para um conhecido, enfim,
faça pessoas felizes. E para a gente encerrar, então, eu só gostaria de uma orientação de cada um dos senhores, por favor, por causa do tempo. Olha, alguém está em casa agora, assistiu, talvez se criticou muito, caramba, eu já tentei regime 10 vezes, as 10 vezes eu desisti, continuo gordo. Eu já tentei parar de fumar umas 20 vezes, não consegui parar de fumar. Se autocritica por isso, se sente um fracassado porque não consegue fazer nem essas coisinhas. Então, começando pelo professor Heitor, assim, o que você falaria para eles? Eu diria o seguinte, lembrar daquilo que o mestre ensina, fala no Ensinamento da Verdade para os Jovens, a segunda máxima de Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, domina-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, domina suas emoções e seguir o provérbio chinês, quer emagrecer? Coma a metade, ande o dobro e ria o triplo. Coma a metade do que você está comendo, ande o dobro do que você está andando e ria o triplo do que você está rindo. Muito obrigado. Professor? Uma só palavra seria praticar, né? A pessoa, se ela tomou essa decisão, quer parar de fumar, o que está faltando? Praticar. Com certeza ela consegue. Tá certo. Muito obrigado, professor Yoshiko Kai, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos. Domingo da Seichonoye é uma atividade tradicional que leva nas manhãs dominicais luz, alegria e alento espiritual a milhares de pessoas em centenas de sedes da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Das 9 às 11 horas da manhã, palestras, relatos inspiradores, hinos sagrados, orações e contato com os livros e obras sagradas fazem desse momento uma verdadeira recarga de baterias, ou seja, você sai da reunião literalmente energizado para viver com ânimo e alegria a semana que se inicia. Então, venha experimentar a paz proporcionada pelo ensinamento de que o homem é filho de Deus, possuidor de riqueza infinita, saúde infinita, potencialidade infinita e traga toda a sua família. Acesse www.sni.org.br/DSNI e saiba onde fica a sede mais próxima de sua casa. Domingo da Seichonoye, a felicidade de portas abertas para você. E nós estivemos na sintonia e na companhia de Deus através de mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Se o seu coração anda cheio de sentimentos combativos, desative suas armas mentais com um pensamento harmonioso. É o nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e também a todos os seus familiares. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.